Paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Nós estamos aí refletindo, sobre o estudo, o Código de Vida, de Jesus ensinando o Código de Vida aos súditos do rei. Jesus ele chama os seus apóstolos e ali, ao escolhê-los, chama o monte e ali começa a ensinar os códigos do reino de Deus. A mesma doutrina que os apóstolos ensinam depois aos primeiros cristãos e assim deveria ser até hoje. Nós falamos já, agora a quarta parte, já falamos sobre algumas bem-aventuranças e hoje é sobre a bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ou seja, os que anseiam a justiça serão satisfeitos. A justiça de Deus. Isaías, ele declara no capítulo 55:1, ele fala que é para todos virem, beberem, se estão com sede, e comerem, se não tiverem dinheiro, comprando leite, e vinho. Isaías capítulo 66, 1 e 2, o próprio Senhor fala assim, o céu é meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês acham que fizeram para mim ou me edificaram? Este lugar é o meu lugar de descanso? Não. Foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso elas existem. Pergunta ao Senhor, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que teme diante da palavra do Senhor, da minha palavra. Nós vemos que uma pergunta interessante para fazermos hoje é o que é justiça para você, cristão? O que está sendo justiça para os cristãos de hoje? O que tem sido essa busca de justiça? Podemos dizer que justiça tem sido confundido com obter vantagens, porque se acha que merece, que você tem direito, ou por ter oportunidade de conseguir vantagem. Interessante que você vê isso. As pessoas às vezes falam sobre a vantagem que os políticos e os que estão lá à frente ganham em cima de tudo um lucro e um trabalho de quem está aqui pagando imposto. Mas quando as pessoas têm a chance de ter essa oportunidade, de ter vantagem, eles acham que é justiça, que é certo, eles reterem algo. É porque eu tenho direito, porque é meu, porque está dando, é do governo, então se eu tenho direito é meu, mas esquece que é o mesmo dinheiro que é roubado lá em cima, o que é pago exorbitantemente lá em cima por serviços, é o mesmo dinheiro que volta e é de impostos do povo que paga. Porque o governo não tem dinheiro. Mas isso é um caso de se pensar. Falamos muito da injustiça social, falamos muito da injustiça política, falamos muito da injustiça capitalista. Mas nós precisamos ver o que as pessoas como cristãos estão entendendo como justiça. E quando tem uma oportunidade de vantagem, ela tem vantagem sobre o próprio árvore, ou o próprio dinheiro, ou a própria situação que aconteceria. Talvez a falta de oportunidade de não se fazer o mesmo que o outro fazia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem, essa fome que está falando aqui é a mesma fome que fala em Mateus 4:2. Quando o Senhor Jesus, no deserto, por 40 dias de jejum, nos últimos momentos, Satanás pega aquela última fraqueza dele, o último dia dele, ali onde ele já não aguentava mais, e fala assim, se você está com fome, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a fome, uma fome de 39 dias de jejum. Quando a fraqueza já tomava conta, quando já não tinha mais forças para caminhar, e vem a tentação para ele conseguir o alimento e para ele usar do poder dele ou da força dele, e ele se nega. Mas também é a mesma situação de quem tem sede. Talvez para nós é uma metáfora difícil de entender, pelo menos no Brasil, as pessoas falam de fome, sede, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se a gente pensar muito bem, é triste ver sobre o que é injustiça ou é justiça. Tantas pessoas que, se pensasse só no pão de comer, teriam condições de sobreviver ou até de plantar numa terra que tem. Mas aqui a gente está falando de fome e sede de justiça, no sentido de que quando a pessoa está sentindo a fome porque não tem onde plantar, porque ele não tem mais o que fazer, porque ele não tem um pão para saciar a fome, porque para eles comer um peixe defumado, um peixe assado, ou comer uma uva passa, ou tomar um copo de vinho de água, um pão com água era alimento, era para matar a fome.
E a sede, é interessante falar sobre sede, porque a sede fala sobre entranhas, né? Quando a pessoa começa a ter sede e vê suas entranhas secando, o seu rim parando. E nós vemos que é uma metáfora que as pessoas talvez hoje não entendem. As pessoas podem entender, e o mais ignorante, o mais insensível, ele entende o que é fome ou é sede porque ele tem estômago, porque ele tem rim, né? Mas infelizmente as pessoas não têm entendido o que é justiça espiritual, o vazio da espiritualidade ou da justiça de Deus. Eles não conseguem notar. É interessante notar e pensar que pensa-se em uma justiça terrena de pouco tempo que a gente vai viver nessa terra. Eu não sei se durar 100 anos, 80 anos, 120 anos. Mas ele está falando sobre uma justiça espiritual, uma justiça de Deus que é eterna, que é a justiça da alma, é aquilo que preenche o seu coração. Espiritualidade com fome e sede de espírito, do que é espiritual, né? Reconhecendo as dificuldades e a fraqueza. Jesus aqui fala daqueles que reconhecem a sua fome e a sua sede de justiça e a sua dificuldade de conseguir por si próprio essa justiça. Aqui não está falando sobre vantagens, sobre lucros ou sobre privilégios que a pessoa merece, pessoal, é o coletivo, em algum grupo, mas sim da justiça de Deus e da vontade de Deus sobre a vida de toda a humanidade. Isso que as pessoas não entendem hoje em dia. Cristão deveria entender isso. Fala sobre prosperidade, quando olha no Antigo Testamento, gosta de falar muito sobre isso, né? Mas nós estamos vendo aqui de um ensinamento, quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador e nosso Mestre, Ele vem trazer um ensinamento do que realmente é a vontade de Deus. E aqui Ele está ensinando o que é a vontade de Deus, o que é a justiça de Deus. Não é você tirar do outro para você ter porque você merece. Não é você se tornar proprietário, tanto que depois na frente a gente vai falar que Jesus fala assim que se alguém te diz que você deve para ele uma túnica, dê a túnica e a capa. Se uma pessoa te diz que você deve 1 quilômetro para ele, anda 2 quilômetros com ele. Evita guerra, evita briga, isso daí não vai te levar a nada nesse mundo. Esse mundo acaba. Mas ele fala sobre outra justiça. A justiça da alma, que não é influenciada pelo pecado. A justiça que vem de Deus, que é reconhecida por Deus. E que quem faz o direito, o julgamento é o Senhor. A justiça que vem através do arrependimento que nós temos do pecado e que nos justifica por isso. Que não nos condena porque pecamos e erramos, mas muitas vezes somos injustos, mas não porque o nosso coração busca isso. Romanos 5:1 fala sobre isso. Então, depois justificado pela fé, temos paz com Deus. 2 Coríntios 5:21 também declara, e lá no final ele fala assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, somos justiça de Deus quando nos colocamos na vontade e na presença do Senhor. Quando buscamos fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Mas talvez hoje em dia tem sido difícil as pessoas buscarem a vontade do Deus, a vontade de Cristo. É mais fácil você pensar, eu lembro de um tempo que falavam assim, como é que você acredita num Deus tão arrogante, num Deus tão terrível, tão irado e tão guerreiro? Né? Falavam assim, hoje em dia é o contrário, as pessoas querem esse Deus, né? Mas eu creio no que Jesus veio ensinar de Deus, que Jesus é a revelação de Deus. E muitas pessoas têm usado o nome de Jesus incorretamente, colocando Jesus em uma posição de que não está ensinando o verdadeiro amor de Cristo. Jesus veio para ensinar o amor. A justiça de Deus um dia virá, né? Mas agora é momento de reflexão sobre o amor que Jesus ensinou. Justiça concreta de uma vida transformada. É só assim que a gente consegue essa justiça. Pessoas que não só se sentem justas, não só desejam sentir justiça, mas fazem justiça não para ela, mas segundo a vontade do Senhor. Independente. Muitas vezes você até pode levar desvantagem, mas o que é justo é justo. Isso faz lembrar do meu pai, da simplicidade das pessoas, né? O simples, que não fica com aquilo que não é dele. Aquele que pode levar prejuízo, mas ele cumpre o que é justo. É embutido em cada ser humano uma inevitável necessidade, né? E sede e fome dessa justiça de Deus. Esta fome e sede de Deus pode ser vista expressa por Davi em Salmos 61:1. Minha alma tem sede de ti,
o meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. O pecado colocou em cada homem um vazio de Deus, que só pode ser preenchido por ele mesmo, pelo próprio Deus. Nada mais pode preencher esse vazio e essa necessidade espiritual de justiça. Você pode tentar fazer justiça com as suas próprias mãos para você ou para as outras pessoas. Mas se não for segundo a vontade de Deus, esse vazio sempre permanecerá. O que precisamos é de justiça e, como Jesus disse, aqueles que anseiam por ela estão destinados a serem fartos e satisfeitos. Amém? Quando se espera a justiça do Senhor e se busca fazer a justiça do Senhor. Mas é incrível que as pessoas não querem entender muito isso hoje em dia. Porque muitas vezes a justiça do Senhor hoje em dia é se calar. Muitas vezes é levar desvantagem. É ser criticado. Né? É muitas vezes perder as coisas que tem. E as pessoas não querem isso mais. Se acham na justiça ou têm a obrigação, existe uma obrigação de se reter. Tem alguns hinos que são bonitos e até que é interessante, né? Traz de volta tudo que é meu, né? Porque quem me viu chorar agora se entristece, isso e aquilo. Tem umas palavras aí, mas eu não estou questionando isso. Estou dizendo para a gente ver o que Jesus mesmo ensinou. Porque se nós somos os cristãos, nós somos discípulos de Cristo e nós temos que buscar o que Cristo ensinou. Nós não somos judeus, tá? Nós somos servos do Deus vivo, sim. Mas nós não somos aqueles que não aceitaram que Jesus veio. Nós somos aqueles que aceitaram que Jesus veio como revelação de Deus. Há nesta bem-aventurança um chamado para mudança de prioridades. O que é prioridade para você? É levar vantagem ou fazer justiça? Um justo relacionamento com Deus. Jesus diz que este relacionamento tem que ser mais que um interesse pessoal. Um interesse de vantagem, um interesse de negociata, um interesse de lucro. Ele tem que se tornar a paixão dominante da nossa existência. Querer a presença de Deus, a justiça de Deus tem que ser um fator dominante da nossa existência, até para a nossa própria morte, se for o caso. Ele tem de se tornar assim, a paixão da nossa vida. Como o alimento que em sua falta ataca o corpo, como a água que em sua falta ataca as nossas entranhas vitais. Tudo que pessoas verdadeiras e famintas podem pensar é em alimento, mas ambos são necessários, mas o eterno é o da alma, é o do espírito. Ou seja, qualquer um de nós, alma vivente, precisamos do alimento para comer e da água para beber. Mas o vital é esse alimento, é fome e sede de justiça de Deus. É o que está faltando hoje em dia. Muita discussão, muito crer no homem, né? Esquecendo que o único que pode transformar e mudar é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que nós tenhamos um relacionamento com Deus e entendamos a vontade dele. Para a gente resumir, para conversar finalizando esse caso, esse assunto que Jesus ensinava. São felizes, bem-aventurados, não pela justiça própria, mas pela justiça que procede de Deus. Ter fome e sede de justiça é sentir a necessidade de praticar o que é justo e bom, segundo a vontade de Deus. A verdadeira justiça está fundamentada no amor, e o amor, por sua vez, manifesta a justiça. Não existe o verdadeiro exercício do amor sem justiça, e nem o verdadeiro exercício da justiça sem o amor. Grave isso no teu coração. Não existe o verdadeiro exercício do amor sem justiça e nem a verdadeira justiça sem o amor. O amor e a justiça são inseparáveis e se completam, segundo a vontade do Senhor. Justiça é a busca de perfeição moral com o nosso Deus. E para ter essa perfeição moral e essa busca, precisamos estar com relacionamento com Ele, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, enquanto carne, jamais encontrará a perfeição moral. Mas em Cristo, o cristão pode ser farto, procurando praticar a justiça do reino de Deus, aquele que ele tem ensinado, ele ensinou
aos apóstolos: quanto mais o homem tiver fome e sede de justiça de Deus, quanto mais farto, saciado ficará, porque o Senhor fará a sua obra. Mas essa não é a justiça da lei humana ou da lei de Moisés que foi deixada, e sim a lei divina do Espírito Santo de Deus. Esta é a justiça que sacia e permanece para sempre, eternamente, em nossa vida. Não se alimente só para uma vida terrena, ou esta vida que vivemos agora, mas se alimente do Espírito Santo e da vontade de Deus, para que tenha uma vida eterna e próspera. Amém? Fique com Deus. Qual é a justiça que você está procurando? Qual é a justiça que você tem fome e você tem sede? Se você não prestar atenção nisso, você vai passar uma vida terrena e talvez eterna, não saciado, satisfeito. Mas se você entender realmente o que é a justiça de Deus, a justiça do reino dos céus, que o próprio Jesus ensinou, você terá uma vida terrena e uma vida eterna, satisfeito, saciado da sua vontade de justiça. Deus te abençoe.